Olá, amigos do YouTube. Olha, nós mais uma vez aqui para mais um estudo e mais um aprendizado. Nós aprendemos daqui e você aprende daí. Mirtes e Otávio. E o assunto que nos traz hoje? A dupla voltou novamente. Vamos falar de profetas. Nós vamos falar de profetas. Os santos que vieram à Terra aqui para deixar seus recados, suas mensagens. Alguns nem tão santos assim. Não tão santos, né? Mas vamos lá. Quer começar hoje? Podemos. Vamos lá. Vamos falar sobre os profetas, né? Quem eram esses profetas, né? Porque diz o profeta do passado, o profeta atual. Vamos entender. Quem eram? Eram os escolhidos por Deus e tinham enorme autoridade religiosa e influência. Normalmente, eles eram tidos como conselheiros e instrutores da lei de Deus. Olha lá. Além de escrever e transmitir as mensagens de Deus, o israelita, o judeu, Nevim, porta-voz, profeta, muitas vezes encenava parábolas proféticas em sua vida. O sentido da palavra profeta é o de porta-voz, isto é, mensageiro encarregado por Deus para dar e conhecer a mensagem divina e manifestar por meio de ações a sua vontade. Como eram chamados esses profetas antigamente? Um profeta no Antigo Testamento era alguém que Deus usou para comunicar a sua mensagem ao mundo. Os profetas também eram chamados de videntes, porque podiam ver, espiritualmente falando, quando Deus lhes dava conhecimento. Quem disse isso? Samuel, capítulo 9, versículo 9. Quem são os profetas? Quem foi o primeiro profeta? O primeiro profeta da Bíblia é Adão. Foi o primeiro homem criado por Deus e também pode ser considerado o primeiro profeta da Bíblia, né? Ele recebeu a mensagem divina de cuidar do jardim do Éden e deu nome aos animais, mostrando sua comunicação com Deus. Adão também alertou Eva sobre não comer o fruto proibido. Já outros dizem que o primeiro profeta foi Enoque, né? Na estrutura antiga, os profetas eram entendidos como sensitivos, paranormais. Sua ideia era similar à da Grécia Antiga, na qual eram denominados por pitons, né? Seres dotados de paranormalidade psíquica, que dialogavam com os espíritos e eram os deuses e as divindades. Qual era a principal missão desses profetas, né? Profeta não é alguém que se diverte, não observa voo dos pássaros, não lê linhas de mão, nem borra de café, como alguns fazem. Sua missão consiste em anunciar o futuro, não consiste em anunciar o futuro, mas em compreender o presente. Profetas bíblicos, bastante, né? Só vamos citar alguns, né? Ah, lógico, senão a gente não termina o programa aqui. Não termina. Mas vamos lá. O do Antigo Testamento a gente tem Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofônias, Ageu, Zacarias e Malaquias, né? Alguém já deve ter ouvido falar de algum desses profetas, né? Qual foi o primeiro profeta a falar de Jesus? Vamos lá, Isaías, é o profeta que mais fala da vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa bem claro no capítulo 53 que o Messias sofreria e se sacrificaria pela humanidade por seus pecados. É um dos maiores combatentes da hipocrisia, da mentira entre o povo, e que frequentava o templo de Jerusalém. O Senhor chamou Moisés para tirar Israel do Egito. Moisés expressou preocupação por sua inadequação e incapacidade para libertar Israel. O Senhor assegurou a Moisés que ele estaria com ele lhe daria poder para livrar Israel. Arão foi chamado por ser o porta-voz de Moisés. Arão e Moisés viajaram para o Egito e falaram com os anciãos de Israel. Êxodo, capítulo 3 e 4. Os profetas de hoje são iguais do passado? Mais ou menos, né? Não necessariamente daquela forma que tinha aquela mensagem de Cristo, aquela mensagem de Deus, etc. Então, os profetas de hoje em dia, né?
Eles ainda existem de alguma forma, são os médiums especiais de hoje. Na verdade, os profetas é um médium, viu, gente? Tá? É uma mediunidade, é um ato mediúnico. É se comunicar transmitir essa mensagem. Com aqueles não encarnados, que podem ser espíritos assim, do bem, do mal, ou entidades divinas, como era o caso dos profetas antigos. Os teólogos dogmáticos afirmam que o tempo dos profetas terminou, quando acabaram de escrever a Bíblia. Mas será que ele está mesmo terminado? Vamos lá. Os autores demoraram pelo menos quase 2.500 anos para escrevê-la. Ela é uma história do judaísmo e do cristianismo. E essa história ainda não acabou, é sempre eterna. Daqui a alguns milhares de anos, nós teremos os registros históricos judeus e cristãos de hoje. Se nós somos seguidores da Bíblia, continuamos também, hoje, de algum modo, fazendo parte da sua história. A geografia de ontem é a história de hoje, e a geografia de hoje é a história de amanhã. Assim como seguidores da Bíblia, e como se fizéssemos parte, hoje, da sua geografia, e no futuro, seremos, pois, mais uma parte da sua história. Os profetas de hoje são do cristianismo bíblico e não do frágil dogmático que, porém, devemos respeitar. Profetas ou médiuns? Aqui estão eles. Kardec ensinou que, com a palavra médium, ele designava uma pessoa equivalente a um profeta bíblico. Aliás, o profeta bíblico, do tipo Nabi, era aquele que, quando falava, escrevia e gesticulava, não era ele, mas um espírito que estava nele. Vejamos exemplos bíblicos sobre isso. Eldade, Medade, recebiam espíritos e profetizavam. Os espíritos devem ser examinados se são do bem, de Deus, no caso, ou se são do mal, pois há muitos falsos profetas. Quem disse isso? João, capítulo 4, versículo 1. O espírito de Elias repousa em Eliseu. Se o espírito profetizador ou profeta, médium, forem falsos, suas profecias são também falsas. Então, quem comunica através desses profetas ou destes médiums? É o que a gente fala. Nós carregamos os iguais a nós, de acordo com a nossa moralidade. Eis alguns exemplos bíblicos de que os profetas ainda existem. Todos podereis profetizar um após o outro. Coríntios, capítulo 14, versículo 31. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Hoje, médiuns, se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandado do Senhor o que vos escrevo. Coríntios 14, versículo 37. Espiritual é sinônimo de profeta, ou seja, envolvido com o espírito pelo que tem o dom espiritual. Em parte conhecemos e em parte profetizamos. Coríntios 13, versículo 9. Quando o espírito profetiza, o médium em seu transe pode não saber que está sendo profetizado. Era muito comum, às vezes, ter médium que ele não tinha lembrança daquilo que aconteceu. Ele falava, verdade? E não tinha conhecimento. E tem pessoas que nem sabem que são médiums. Às vezes, eles são tomados, orientam e tudo mais, mas juram que não são médiums. Mas não acreditam que foram intuídos de alguma forma. Profeta da Bíblia, é evidente. Quem disse isso? Samuel, capítulo 9, versículo 9, que por sua vez é hoje chamado de médium. Procurai em zelo o dom de profetizar. Coríntios 14, versículo 39. Ainda existem profetas e eles têm o dever de profetizar. Vamos lá. A estrutura antiga do povo judeu trazia nas suas tradições a ideia dos profetas. O que eram os profetas do judaísmo antigo? Eram sensitivos, os médiuns, como chamamos hoje, ou os paranormais. Na Judéia, se conhecia como profeta aquilo que na Grécia era o Piton, a pitonisa, o divino, Indivíduos dotados de certa peculiaridade psíquica para registrar o seu diálogo com os espíritos, para registrar as informações dos espíritos, que eram chamados de deuses, divindades, naquela antiguidade do mito. Naturalmente que, quando nos damos conta desse
fato, temos que convir que hoje em dia também nós lidamos com muitos profetas. Há criaturas intermediárias dos espíritos em toda parte, em todos os lugares. Alguns que têm consciência disso e outros que disso não têm nenhuma consciência. Os falsos profetas ou falsos médiuns. Em todo lugar por onde passamos, encontramos placas, cartazes, anúncios, flyers, avulsos, anunciando pessoas com poderes mágicos para aproximar casais, né? Para separar casais, para trazer a alma querida, resolver problemas financeiros, para nos resgatar dos dramas econômicos e, curiosamente, nós podemos perceber que esses indivíduos, homens ou mulheres, que oferecem tais serviços à sociedade, não resolvem os seus próprios problemas, ou seja, os dramas das suas próprias vidas, né? Vai resolvendo os outros, mas o deles não consegue resolver nem o dele. Então, dramas financeiros, econômicos, afetivos, logo o que eles estão pregando e propondo para os outros não deixa de ser uma inverdade, uma falsidade. Não foi sem sentido que Jesus Cristo nos chamou a atenção para que tivesse cuidado com os falsos profetas, falsos intermediários, falsos médiuns, existentes em todas as épocas da humanidade. Pessoas que fazem um mau uso da sua capacidade psíquica de registrar o mundo imortal, de registrar esse mundo espiritual, e porque fazem mau uso, acabam por se fragilizar moralmente e abrir espaço para a intromissão, para a intervenção de entidades nefastas, de almas infelizes que desejam causar todo tipo de perturbação da vida alheia. Esse texto que nós estamos passando é da Federação Espírita do Paraná, né? Nós colhemos essa informação lá da Federação Espírita do Paraná. Falsos profetas estão então existentes aqui no mundo entre os seres encarnados, pessoas que mentem, pessoas que enganam para tirar sempre proveito materiais. Encontramos falsos profetas nesse outro lado da vida, na imortalidade, no mundo dos espíritos. E esses falsos profetas fazem de tudo para nos iludir. Quer dizer, não é só aqui na Terra. No plano espiritual também existe aqueles enganadores que se aproveitam da inocência, da falta de conhecimento do outro para tirar proveito. Então vamos entender. Essa ingenuidade e essa credulidade ocorre sempre com maior intensidade naqueles que ignoram, que desconhecem como é que funciona o mundo espiritual, como é que funcionam as leis de Deus. Quem são esses falsos profetas? Encontramos esse tipo de falso profetismo, de falso profeta, durante as campanhas políticas. Aí um exemplo. São os candidatos ou candidatas que se aproximam do povo, daquelas pessoas mais pobres, mais humildes, aquele que com um sorriso, né, no rosto, falso, né, congelado, que pegam as crianças sujas no colo, beijam, abraçam os mendigos de rua, entram nos bares com os povos para comer junto com as pessoas mais humildes, e vêm consagrados, até o dia que vence o pleito. Então, a hora que ele ganhou a eleição, ele não precisa mais de você. Ele já conseguiu o seu intuito. Falsos profetas. Aí. Nunca mais retornam àqueles guetos, aqueles lugares, não recebem os seus gabinetes, aqueles que nem votaram. Nunca mais se lembram das crianças sujas, dos velhos, dos mendigos, que passam a lidar com aqueles que neles votaram, como se fossem seus senhores. Depois que eles ganham o pleito, se tornam imperadores da simplicidade, da pobreza dos outros, falsos profetas, mentem deslavadamente a cada 4 anos para que a sociedade gradativamente aprenda a lidar com eles. Até quando seremos enganados? E eles estão por toda parte. Quase sempre são estabelecimentos de má qualidade profissional, historiadores e certamente os alunos ou profissionais que saiam dali. Estão em desvantagem diante daqueles que fizeram bons cursos, onde reinava a verdade pedagógica e a verdade educacional. Encontramos esses falsos profetas em número exorbitante nas religiões. Cada um deles deseja garantir que tem acesso direto com Deus, falam diretamente com Deus, sabe do que Deus quer e do que Deus não quer. E as pessoas tolas de todos os tempos
acreditam piamente. Quando aprendemos desde sempre que entre a criatura humana e Deus só existe uma ponte, que é Jesus. Eu sou o caminho da verdade, caminho da vida. Ninguém chegará ao Pai se não for por mim. Né? Como identificar? Vamos lá. As criaturas que não têm muita intimidade com as lições de Jesus preferem dar ouvidos a quem esteja mais próximo. Religioso desaforado, mistificador, falso profeta. Vende brinquedos, entre aspas, né? Dizendo que são instrumentos religiosos, ganham dinheiro das massas, e quanto mais engana, mais e melhor consegue iludir. Porque a massa é a massa de todos os tempos, incauta, ignorante, crédula, emocionalmente imatura, por isso excessivamente emocional. Então, com isso, nós vamos percebendo Jesus Cristo cuidadoso, nos chamando a atenção. Temos de cuidado com os falsos profetas. E completo, querido mestre, se possível, fosse eles, enganaria os próprios eleitos. Imaginemos se eles são capazes de enganar os próprios eleitos, o que não acontecerá conosco, que somos tão somente candidatos à felicidade. As profecias. Kardec trata o tema de obras póstumas. Item 870. Mas se convém que o futuro permaneça oculto, porque permite Deus que seja revelado algumas vezes. Permite-o quando o conhecimento prévio do futuro facilite a execução de uma coisa, em vez de a estorvar, obrigando o homem a agir diversamente, de modo porque agiria, se não lhe fosse feita a revelação. Então, em alguns casos, onde há necessidade de um alerta, para que a pessoa talvez tenha uma conduta diferente, ela vem como um auxílio, como uma ferramenta de auxílio. Então, aqui se questiona, se Deus quisesse que ficasse, né, por que seria revelado? Né? Então, está aí. Isaías é considerado um dos 4 profetas maiores. Porque tem profetas maiores na Bíblia e profetas menores. São 2 tipos de profetas, né? Juntamente com Jeremias, Ezequiel e Daniel. O seu livro foi escrito entre 740 e 515 a.C. Nele se encontraram as primeiras profecias acerca da vinda do Messias. Olha que interessante. Eis porque o Senhor mesmo vos dará um sinal. Uma virgem ficará grávida e parirá um filho. E ele se chamará Emanuel. Isaías, capítulo 7, versículo 14. Pois o menino nos nasceu, o filho nos foi dado, e o império foi posto sobre seus ombros. Chamar-lhe-á meu nome, o admirável, o conselheiro, o Deus forte, o poderoso, o Pai da eternidade e o príncipe da paz. Isaías, capítulo 9, versículo 5. Bom, antes de irmos para a reflexão, eu queria assinalar aqui, para não deixar nenhuma dúvida, tá, pessoal? A palavra profeta, ela foi designada para aqueles videntes do passado, que são missionários de Deus, que vieram à Terra, seres pré-crísticos, vieram dizer que o Messias estava para chegar. E quem era esse Messias? Trazendo alguns dos seus atributos, das suas características. E, inclusive, às vezes, esse cataclismo, que conduzia seus povos, etc. e tal. Então, é um condutor. Então, eram os videntes. A palavra médium, tá, ela foi criada pelo espiritismo, pelo kardecismo, vamos assim designar dessa forma. A palavra médium quer dizer intermediário. Tá? Aquele que está se portando como um porta-voz de um espírito desencarnado, tá? Qualquer tipo de espírito, qualquer um, bom, ruim, não interessa. Ele é um porta-voz desses espíritos. Tá? Então, na verdade, o que os profetas faziam era um ato mediúnico. Sim. Só que eles alguns deles, já existiam esses médios, os médios existem desde quando o homem é homem na face da Terra, desde a antiguidade. Né? Eu chamava as pitonisas, os bruxos, os feiticeiros, são médios, na verdade, né?
E eram procurados até, né, fazer aqueles trabalhos, enfim, todas aquelas perguntas que eles... As revelações para os reis. Isso. Ganhando prestígio, porque Sim, eles eram respeitados claro, pelo dom que eles tinham, né? Viviam disso, alguns deles vivem até hoje, né? Essa é uma realidade. Então, o médium é um intermediário. Então, ele recebe a mensagem do mundo espiritual que existe e passa para a gente. Então, tem diferentes tipos de médium. A gente não vai discutir hoje aqui no programa, que é um capítulo muito complexo do Espiritismo. Eu considero um dos mais complexos. A mediunidade é extremamente complexa. Tem muita coisa ainda para ser desvendada, diversos, centenas de tipos, até mais que isso, de tipos de mediunidade. É bastante complexo. A atuação da complexidade mediúnica, desse momento do trânsito no corpo humano também é um processo bastante complexo. Mas ele é um intermediário. E a mensagem a gente sabe. Então, sempre que vem de lá para cá, ele se comunica com a gente. O telefone só toca de lá para cá, né? Às vezes nós conseguimos falar com ele. Tipo assim, olha, eu precisava falar com tal pessoa, Dependendo do médium, da qualidade do médium, vamos assim dizer, se ele tiver essa capacidade de já chegou a um certo nível mediúnico, às vezes ele é atendido, porque as pessoas que estão lá do outro lado, eles estão trabalhando, não estão dormindo não, viu? E muita gente fala, morreu, descansou, tadinho, nossa, que coisa chata, vai ficar dormindo eternamente. Isso é castigo, né? Deus não é tão ruim assim. Otávio vai morrer amanhã e vai ficar dormindo eternamente. Mas por que Deus me criou? Não é que Deus é esse estranho, ele quer que fique dormindo de um tempo de vida na Terra, depois ele quer que fique dormindo. Não vou ficar dormindo, nem quero. Ainda bem que eu vou estar fora do meu corpo, né? Vou estar plena saúde, né? Não tem mais os impedimentos que a carne coloca para a gente. Então, essa comunicação é de lá para cá, gente, porque eles trabalham, eles têm coisa para fazer. E alguns deles estão destinados a falar com a gente, né? Sim. E agora, quem é o médium? Às vezes fala assim, isso não existe. Não existe, gente. O primeiro médium, a primeira psicografia registrada historicamente, que a gente sabe, é de Moisés. Os dez mandamentos. Verdade. Né? Ele subiu ao morro e Deus lá, né, transmitiu para ele e veio naquela tábua, né, naquela pedra, né, melhor dizendo, os escritos dos 10 mandamentos. É uma psicografia, não tinha caneta naquela época. Tá? Não tinha lápis, não tinha papel. Foi escrito na pedra. Quem escreveu? Os anjos, né? Deus mandou os espíritos maravilhosos escreverem e determinarem os mandamentos que o homem deveria seguir para um pouco mais de uma vida melhor, mais feliz, mais racional até, deixarmos para sairmos daquela barbárie que a gente tinha. Mas Moisés proibiu. Moisés proibiu sim o ato mediúnico. Está escrito na Bíblia. Tá. É moisésismo isso. Por que Moisés proibiu? Proibiu porque ele tinha medo que os médiuns naquela época se voltassem para caminhos turvos, tortuosos, venda, não estavam preparados, né? Não tinha preparo. Não tinha preparo moral ainda para ser médium. Muitos de hoje em dia também não tem, mas vamos lá. Mas ele tinha medo, então está proibido. Então diversas religiões cristãs proíbem o ato mediúnico. Por quê? Por causa dessa determinação de Moisés. Mas com o surgimento do kardecismo, uma nova luz veio ao mundo, que é o Consolador que nós chamamos, né? Nós somos seguidores de Allan Kardec, então foi possibilitado estudar isso daí, entrar a fundo no mérito da questão, saber que é um processo mediúnico. Então se tem médios, todos nós somos médios, todos, tá? Um grau muito baixo e outro grau elevadíssimo. Tá? Tem médios aí poderosíssimos, né? Então, vou dar alguns exemplos de unidade para o pessoal aí, né, Almirtes? Psicofonia, escuto vozes. Bom, não é loucura, não, tá? Não estou falando de loucura. Tipo assim, eu estou aqui distraído, de repente dou uma volta, Otávio, você pensou para fazer isso? Mas eu estou falando comigo? Esse pensamento não é meu. Essa ideia é minha? Não tinha pensado nisso. Alguém falou para você, soprou no seu ouvido, né, entre aspas.
soprando a sua mente, no teu espírito. Psicofonia. Psicografia, que vocês conhecem bastante. O cara entra em transe mediúnico e começa a escrever. Tá? Alguém do outro lado manda uma carta. Nesses dias eu recebi uma carta da minha esposa, fiquei muito feliz. Ela mandou uma carta muito bonita para mim. É uma psicografia, alguém escreveu. Outros escrevem livros e mais livros. Tá? Chico Xavier tem mais de 500 livros publicados. Ele copiou. Eu queria ver alguém copiar o livro do Chico Xavier. Tá? É o desafio. Eu faço um desafio. De livros que eu li, tá? De conhecimento altamente científico, que uma pessoa com 4 anos de grupo não escrever aqui sobre hipótese alguma. E alguém, leiam, para vocês verem que realmente os livros dão mais diferentes formas, escritos realmente com espíritos distintos, né? E cada um tem sua característica, sua personalidade. Então a mediunidade é uma bênção, tá? E quem a tem é um dever. Normalmente os médiums, não é privilégio não. Não, pode ser não até é anjo. São devedores. São muito devedores. Eles vêm com essa incumbência para ajudar as pessoas, para tirar a dor das pessoas. E não a dele. Não a dele, levar um alento. Por quê? São pessoas que fizeram coisas horríveis, a maioria, não se todas. Comprometeram em vir aqui ajudar. E aí deles se não cumprir. Aí a coisa fica brava pro lado deles. É um negócio bem pesado. Porque ser médium é um trabalho danado. É um peso, é uma responsabilidade que vocês não têm ideia. Tá? Eu queria complementar Sim, uma ideia aqui, que quando a gente vê os profetas do passado, o profeta de hoje, a gente vê que aquele povo lá de trás tinha uma mentalidade, uma ideia do profeta. Sim. O profeta, o médium, né? Ele só se comunicava com seres divinos. Não existia outro tipo de espírito, é só com deuses. Vejam lá. Então, ele era um ser privilegiado, porque ele conversava com as divindades. Missionário. Um missionário. Teve uma época lá atrás, a época da Inquisição, onde os médiuns, esses profetas, eram queimados em fogueira. Quer dizer, acabaram com o privilégio dos profetas. Então, uma outra época, uma outra mentalidade e um outro tipo de comportamento em relação a esse profeta e a esse médium. E hoje, o que nós vemos? O profeta, que é o mesmo médium, que antigamente era chamado de bruxo, feiticeiro, hoje chamam de macumbeiro. Até chamam de bruxo também, alguns são chamados de bruxo. De bruxo. Às vezes até de guru. Isso, porque as pessoas não entendem que existe a mediunidade. Mas a escolha é do médium, a escolha é de cada um. A quem ele quer servir? Porque nós só podemos servir ou a Deus ou a outro. Não é verdade? Só uma pequena ressalva aqui, Eunice. Sim. Com a questão do guru. A gurus são médiums. Sim, nem todo médium é guru. Verdade. O termo guru, ele é usado no sentido de ser um professor. É um termo que foi muito comum nos anos 70, 80, com a vinda da cultura asiática para o Ocidente. O guru é uma pessoa, um sábio, uma pessoa espiritualmente muito desenvolvida, com uma intelectualidade desenvolvida, é um líder. Serve como orientador. É um orientador. Orientador, educador. E não é necessariamente um médium que se comunica com os espíritos. Pode acontecer. Pode. Mas não é obrigatório. Não é obrigatório. Então, hoje em dia, a palavra guru, às vezes, é usada de forma extensiva, né? Sim. Mas para médiums também, de uma forma errada, mas é só uma ressalva que a gente está fazendo aqui, para não que haja esse tipo de confusão, né? Então eu acho que a gente conseguiu aqui passar para vocês o que era o profeta do passado. É o mesmo médium que a gente tem hoje aqui. Isso. Com a única diferença que os médiuns do passado, com o nome de profetas, né? Porque quem trouxe a palavra médium foi Kardec, que nos explicou que ele é o intermediário, certo? Da espiritualidade com o material. Ele consegue se comunicar. E lá no passado o profeta, ele era o porta-voz diretamente só de Deus e dos deuses. Verdade. Olha que diferença. Vocês acham que naquela época também não tinham as pessoas que eram do mal? Tinha. Lógico que tinha, mas você não vê. Então o profeta
era ligado ao nome às divindades. Então, ele era intocável, protegido, com todo o prestígio. Depois veio aquela época, a época da Inquisição, onde todos foram massacrados. Muitos inocentes morreram, porque eles eram torturados até que, pela dor, ele confessasse aquilo que não era verdade. Então, sofrimento do médium, do profeta, que veio à Terra cumprir o seu papel, Sim. Independente das suas escolhas, a humanidade ainda tem muito que aprender. Tem. Nós. Nós, principalmente. Vamos fechar com uma frase daqui da reflexão? Vamos. Vamos lá. E ele, o Cristo, se manterá e governará pela força do Eterno e com a magnificência do nome do Eterno, seu Deus. E eles voltarão, e agora ele será glorificado até as extremidades da terra, e será ele quem fará a paz. Miqueias. Foi dito por Miqueias, um dos grandes profetas do passado. Exatamente. Acho que fechamos, né? Fechamos o... Pode semana que vem. Semana que vem a gente está aqui de volta. Um assunto bonito. Nós vamos falar um assunto maravilhoso. Que é as colônias. Nós vamos falar sobre as colônias espirituais. Mas como elas são muitas, a gente vai se limitar ao Brasil. Só ao Brasil. São milhares. E pelo do Brasil vamos restringir um pouquinho, bastante. A gente vai poder ver o que a gente vai poder passar para vocês pelo nosso tempo. Começar a entender como vivem os espíritos. Vamos entender como tudo funciona, como Deus é perfeito, até nos seus detalhes. Sim. Até semana que vem, se Deus quiser, estaremos aqui. Se você não for inscrito no canal, se inscreva no nosso canal. Deixe o seu joinha para nos prestigiar. Isso conta muito. Compartilhe o nosso vídeo. Escreva. Tem alguma curiosidade? Gostaria de algum tema? Deixa lá a sua ideia pra gente. Que a gente vai... Manda que a gente vai ver para você e a gente vai buscar informação. Tá bom, querido? Até semana que vem, se Deus assim permitir. E que Deus abençoe a vida e a família de todos vocês. Até mais. Até mais.